Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos um marco no acontecimento de um povo de Deus, aonde Samuel, o profeta, ergueu uma pedra lembrando dos feitos passados do Senhor, dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O que podemos aprender com essa palavra e o que podemos colocar em prática nos dias atuais em nossas vidas. Se você não é inscrito no canal, aproveite o momento se inscrevendo, dando joinha, compartilhando, para que vidas sejam elas alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. O que significa esse versículo à luz da Bíblia? A declaração "até aqui nos ajudou o Senhor" é uma das mais emblemáticas e consoladoras expressão de gratidão e confiança encontrada nas Escrituras, meus irmãos. Ela se encontra em 1 Samuel 7,12, quando o profeta Samuel ergueu uma pedra, a qual chamou de Ebenezer, após a vitória dos israelitas sobre os filisteus, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O período em que Samuel pronunciou essas palavras foi um dos mais difíceis na história de Israel, envolvendo a perda espiritual e derrota significativa. No entanto, a declaração do profeta Samuel, ao dizer "até aqui nos ajudou o Senhor", mostrava que a providência divina não tinha abandonado o povo da aliança, apesar do fracasso humano por causa da desobediência. Porque Samuel disse "até aqui nos ajudou o Senhor"? Para entendermos plenamente o significado desta afirmação, é necessário considerar o contexto histórico em que ela foi pronunciada. Durante um longo período, Israel estava em desobediência a Deus, o que resultou em uma das piores derrotas de sua história. No capítulo inicial de 1 Samuel, lemos sobre a batalha contra os filisteus, em que os israelitas, confiando na presença simbólica da Arca da Aliança, acreditavam que a vitória estava garantida. No entanto, a realidade foi bem diferente. Os israelitas foram derrotados, a arca foi capturada e muitos soldados, incluindo os filhos do sacerdote Eli, foram mortos em 1 Samuel 4, 10 a 11. Essa derrota não foi apenas militar, mas também espiritual, pois refletia, ou seja, o afastamento do povo de Deus e a falência moral e espiritual de sua liderança. A captura da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus entre o seu povo, foi um golpe devastador. Israel então passou a viver sobre a sombra dessa derrota. Embora a arca tenha sido devolvida pelos filisteus, que estavam sendo castigados pelo juízo de Deus, eles permaneceram afastados do tabernáculo por cerca de 20 anos, em Queride, na casa de um homem chamado Abinadab. Foi nesse contexto que o profeta Samuel, que desde a infância foi dedicado ao serviço do Senhor, liderou um movimento de arrependimento e retorno a Deus, entenda isso. Samuel clamou ao povo de Israel a abandonar os seus ídolos e voltarem ao Senhor em oração e em jejum. Então, quando os filisteus novamente se levantaram contra Israel, Samuel, o profeta, ofereceu um sacrifício ao Senhor e clamou por livramento. Deus respondeu com
poderoso estrondo, confundindo os inimigos e garantindo uma vitória decisiva para Israel. Registrada em 1 Samuel 7, 10 a 11. Samuel tratou de atribuir aquela vitória não ao esforço humano, mas diretamente à intervenção do Senhor. Nesse cenário, Samuel ergueu uma pedra como memorial ao auxílio divino e chamou Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa batalha marcou um contraste entre a vitória divina e a derrota humana na batalha anterior, exaltando, ou seja, a sabedoria divina sobre o destino de Israel e a importância da obediência na dependência do nosso Deus. A prática de erigir pedra, erguer pedra como um memorial, entenda isso. Samuel disse: até aqui nos ajudou o Senhor, em conexão com o estabelecimento de um marco memorial. Essa prática de erigir pedras como um memorial é uma recordação que já fazia parte da cultura israelita, desde os tempos dos patriarcas. Tinham um propósito de marcar o evento significativo na história espiritual do povo. Podemos encontrar um exemplo notável dessa prática na história de Jacó. Lembram? Lá em Gênesis 28, o texto relata que Jacó, fugindo de seu irmão Esaú, teve uma visão de uma escada que alcançava o céu com os anjos subindo e descendo por ela. Ao despertar, Jacó reconheceu o lugar como casa do Senhor, casa de Deus, Betel. Ele então tomou a pedra, lembra a pedra? Havia usado como travesseiro, ergueu como um pilar. Entenda isso, querido. Derramando óleo sobre ela, marcando em si o lugar como memorial na presença da promessa do Senhor, como Gênesis registrou, Gênesis 28, 18 ao 19. Outros exemplos significativos dessa prática ocorreu com Josué durante a conquista da terra prometida, quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão em terra seca, queridos, como ao comando do Senhor. Josué ordenou 12 pedras fossem retiradas do leito do rio, erguida em Gilgal, como um memorial. Essas pedras serviram como sinal para futuras gerações, lembrando-lhes como o Senhor secou as águas do Jordão, permitindo que Israel passasse a pé enxuto, como está registrado em Josué 4, 1 ao 7. Assim, quando Samuel ergueu a pedra de Ebenezer, clamando, ele estava repetindo uma tradição que tinha como propósito perpetuar a memória dos feitos poderosos de Deus ao favor do seu povo. A prática de colocar pedras em locais de grandes vitórias e vitórias espirituais ou revelações divinas era uma forma de construir a história visível da fé, onde cada memorial lembrava ao povo de Israel que o Senhor era o seu verdadeiro Deus e a sua verdadeira força e a sua verdadeira segurança. O significado espiritual de até aqui nos ajudou o Senhor, a declaração até aqui nos ajudou o Senhor, tem uma profunda explicação espiritual. Em primeiro lugar, ela reconhece a soberania e a providência de Deus na história do seu povo. Samuel não atribuiu a vitória ao poder militar ou astúcia ou estratégia, mas ele indicou o Senhor, que interveio de forma miraculosa. Em segundo lugar,
Essa frase reforça a importância da gratidão ao olhar para o passado e reconhecer a ajuda divina. Os israelitas eram incentivados a cultivar um coração grato, lembrando que em meio a todas as dificuldades e batalha, foi o Senhor quem os sustentou. Além disso, a expressão até aqui carrega consigo uma confiança explícita, melhor dizendo, no futuro. Se o Senhor ajudou até aqui, ponto. A implicação natural é que ele continuará ajudando, oh glória. O nome do Senhor é Ebenezer, o nome é Ebenezer, significa literalmente pedra de ajuda. E nas palavras de Samuel apontava para o fator de que até ali o Senhor tinha ajudado o seu povo. Contudo, em outras ocasiões, esse mesmo povo também foi ensinado a chamar um nome, Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. O passado e o futuro estão debaixo da provisão de Deus. Essa confiança no caráter imutável de Deus é uma fonte de segurança para os crentes de todas as épocas. Assim como Israel podia confiar na continuidade do cuidado divino, também os cristãos dias atuais de hoje podem descansar na certeza de que Deus permanece fiel. Certamente ele pode dizer, e podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos ajudando, dando dia e dia por dia nos ajudando. Portanto, até aqui nos ajudou o Senhor é uma declaração que continua ecoando a verdade do cuidado providencial de Deus. Ele nos chama a lembrar com gratidão do passado e a confiar no presente e a espera com fé no futuro, assim como Samuel ergueu um marco lembrando da ajuda divina. Também nós somos chamados a reconhecer a mão de Deus em nossas vidas e viver uma convicção de fé, de que aquele que nos ajudou até aqui continuará sendo nosso auxílio para sempre, toda a eternidade.